Este é a Conexão Futura entrando no ar ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site que vai aparecer na sua tela, www.futura.org.br. É o nosso endereço na web, onde você pode saber tudo sobre a nossa programação, inclusive assistir ao vivo a programação da tarde aqui do Conexão Futura pelo seu computador em qualquer parte do mundo e aqui também ver os nossos vídeos anteriores, entrevistas de semanas passadas. Muito bem, na próxima semana, no dia 5 de outubro, a Lei Fundamental e Suprema do Brasil, que serve de parâmetro para todas as demais normas jurídicas do nosso país, completa 25 anos. O texto da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é aberto com uma declaração de deputados e senadores reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, afirmando que a Carta Magna deveria instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Então, no programa de hoje, vamos tentar entender de que forma essas premissas foram colocadas em prática ou não nas últimas décadas no nosso país. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Rodrigo Mascarenhas. Ele é membro do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e especialista em Direito Constitucional. Também conosco, aqui ao meu lado, está o Maurício Santoro, assessor de Direitos Humanos na Anistia Internacional. E logo mais participa também da nossa conversa, direto de Minas Gerais, o José Luiz Quadros de Magalhães, que é mestre e doutor em Direito Constitucional. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe dessa conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pela internet. Tem duas formas de mandar o seu recado que você já sabe, a primeira delas é no facebook.com/canal Futuro Oficial, onde você encontra esse post aqui, ó, já com uma cópia aí da Constituição de 88, essa bela foto, você pode curtir, comentar, compartilhar, mandar o seu recado. Daqui a pouquinho nossos entrevistados aqui no estúdio vão estar respondendo aí as suas questões. A outra forma de mandar recados online é no microblog e no Twitter. Mande mensagens para o perfil @Canal Futura. Ou ainda, ligue para a gente no bom e velho telefone 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado, eu dou boa tarde aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Boa tarde. Bom, eu comecei aqui falando um pouquinho do texto, dessas premissas todas da nossa Constituição, mas acho importantíssimo a gente começar o nosso bate-papo falando sobre o contexto histórico, né? A importância lá em 1988 dessa Constituição, porque ela vem carregada, né, desses termos, defendendo democracia, Estado democrático. Quero começar ouvindo o Maurício um pouquinho em relação àquele contexto histórico lá de 88. Maurício. Pois é, Cristiano, você disse muito bem, né? A Constituição não é só um documento que foi escrito, né, num conjunto de salas fechadas por deputados e senadores. De um certo modo, todo o povo brasileiro foi autor dela, né? Ela é o fruto de uma longa série de lutas históricas e políticas, da resistência democrática durante a ditadura, das diretas jaz, de uma série de mobilizações populares, né? E ela realmente aconteceu num momento de uma onda muito forte de articulações políticas, né, de esforços pela construção de um outro país. E ela expressa todos esses sonhos e todas essas aspirações, né, que nós ainda não conseguimos concretizar em sua totalidade, né, mas que são o itinerário de onde nós queremos que o nosso país caminhe, né? Ela é um mapa muito importante de onde nós queremos chegar como sociedade, como povo. E ela é muito importante não só pelo que ela significa para o Brasil, né, mas também por esse diálogo com o mundo lá fora. Como ela incorporou muitos elementos importantes de uma série de lutas democráticas no século XX, né, do Estado de Bem-Estar Social Europeu, das mobilizações pró-democracia dentro dos Estados Unidos, como isso tudo de alguma maneira, né, chega até aqui, como ela cria instituições importantíssimas ou reforça instituições como o Ministério Público, né? Então, até hoje, a gente tem um peso muito grande desses instrumentos no nosso cotidiano. Rodrigo, a gente pensando então no contexto histórico, se fosse aprovada em outra época, agora, por exemplo, seria um texto bastante diferente?
Seria, porque, inclusive, um dos primeiros, digamos, ataques que a Constituição sofreu, quer dizer, porque ela surge num momento de transição negociada, né? Quer dizer, a gente tem aí a campanha para direta já, que precede a campanha para uma Assembleia Nacional Constituinte, a frustração, porque nós não aprovamos a eleição direta, a eleição aí do presidente Tancredo, falecimento do presidente Tancredo, a assunção aí do vice, que era o Sarney, enfim, que representava aí uma ligação forte com o governo militar. Então, se acusou, a primeira coisa que se disse é que a Constituição de 88 tornaria o país ingovernável, né? A gente viu que isso não é verdade. Posteriormente, houve uma acusação mais do ponto de vista econômico, dizendo, olha, se a Constituição tivesse sido aprovada depois da queda do Muro de Berlim, ela não teria trazido uma série de normas econômicas, né? Boa parte dessas normas, aliás, acabaram sendo retiradas da Constituição no governo Fernando Henrique. Mas eu acho importante pontuar, acho que o Maurício foi muito feliz, que a Constituição, quando ela foi aprovada, eu lembro que o Ziraldo fez um livretozinho dizendo que a Constituição era o manual de instruções do país, né? Só que é um manual de instruções que não só reflete como é que o país funciona, mas muito mais do que isso, projeta como é que o país deveria funcionar, né? Os direitos que a gente tem, como é que é a estrutura do Estado brasileiro. Muito bem, eu vou chamar agora para a nossa conversa também pela internet, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, o José Luiz Quadros de Magalhães. Ele é mestre e doutor em Direito Constitucional, professor da UFMG, da PUC Minas e da FDSM. Boa tarde, Zé Luiz, tudo bem com você? Boa tarde, tudo ótimo. E aí, tudo bom? Tudo bem, obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero saber, na sua opinião, quais os principais avanços que a Constituição brasileira, em termos de garantia de direitos da população, trouxe lá desde 88? Eu acho que a Constituição traz uma larga declaração de direitos, né? Direitos individuais, sociais, políticos, econômicos. E, de certa forma, a gente pode perceber essa Constituição, no momento que ela nasce remando contra a maré, né? A gente tinha um momento de crescimento da perspectiva neoliberal e a nossa Constituição ela é claramente uma Constituição de caráter social e democrático. Tanto que mal ela é promulgada, já em 1989, já começam algumas emendas, algumas modificações que começam, de certa forma, a desestruturar seu texto e descaracterizar um pouco essa característica de uma Constituição social e democrática de direito. Agora, eu acho que é importante a gente ressaltar também como que essa Constituição, que nasce com, a gente pode dizer que nasce com alguns problemas, né? Porque você não tem um poder constituinte originário, eleito exclusivamente para votar a Constituição e depois se dissolver, convocando eleições gerais, ela foi se legitimando nesse processo. Então, a gente tem um processo de envolvimento da população. Os brasileiros aprenderam a reivindicar mais seus direitos, a lutar mais pelos seus direitos, embora a gente veja claramente que há muita coisa a ser feita. E mais um aspecto apenas que eu queria ressaltar é de como que essa Constituição ela inaugura o que nós chamamos hoje de novo constitucionalismo latino-americano. Né? A nossa Constituição traz capítulos importantes, o direito, o reconhecimento de direitos importantes, principalmente em relação a direitos à diversidade. Eu acho que é a questão central que a gente discute hoje no planeta e, obviamente, aqui no Brasil. E entre esses direitos de diversidade, o reconhecimento dos direitos dos povos quilombolas, os direitos dos povos originários. E dessa forma, nesse aspecto, a nossa Constituição inaugura, né, uma fase que a gente marca como chamando o novo constitucionalismo democrático latino-americano, que vai ser seguida da Constituição da Colômbia, de 91, que se inspira na nossa, a Constituição da Venezuela, do ano 2000, que traz 5 poderes, reconhece o Ministério Público como poder do Estado, se inspirando também na nossa, e especialmente hoje as constituições da Bolívia e do Equador, que trazem a perspectiva do Estado plurinacional, e talvez a gente possa dizer que não há nada mais avançado hoje no mundo do que esse reconhecimento do direito à diversidade enquanto direito individual, enquanto direito coletivo, que a gente vê agora repercutir nos tribunais brasileiros, especialmente no século XXI. Senhor Zé Luiz, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Você falou em participação da população, da sociedade brasileira, e de fato o pessoal está mandando muita mensagem aqui, querendo participar do nosso bate-papo. Então você em casa pode mandar seu recado pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone. Vou começar a apresentar suas questões aqui para os nossos entrevistados. Primeiramente, o Wagner Schutz pelo Facebook. Obrigado, Wagner. Ele diz que supostamente a Constituição atende a todas as nossas necessidades. Quem não cumpre é o governo, que ela é cheia de brechas quando se trata de política, mas é exatamente a política que precisa de reforma. O cidadão tem direitos, só não sabe.
Maurício, esse é o sentimento de muitos brasileiros, né? Que, de fato, os direitos estão todos garantidos ali no texto da Constituição, mas que não são colocados em prática. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto a gente precisa correr atrás para que esses direitos sejam colocados em prática? Até que ponto é culpa aqui do governo e é necessária uma reforma política, como apresenta o Wagner? Cristiano, na minha mesa de trabalho na Anistia Internacional, eu tenho ali em frente a mim um exemplar da Constituição. É o início do meu trabalho. Não é toda a história, não é o final, mas é o começo de alguma coisa, né? Então, quando eu me deparo, por exemplo, com um caso que envolve liberdade de expressão, eu abro lá, o que a Constituição diz sobre isso, né? E me impressionou muito, durante as manifestações que nós vimos recentemente no país, o quanto, em vários momentos, as pessoas às vezes tinham ali uma cópia da Constituição ou de alguns artigos, ou às vezes até recitavam aquilo em público, né, como se fosse um poema, como se fosse uma canção inspiradora, né? Se apropriando mais daquele texto, se apropriando, né, mais daquilo, o que de um certo sentido ela é. Quer dizer, ela foi feita para isso, né? Então, é claro que o fato de um direito estar expresso ali no texto escrito, né, não significa que ele vai existir na prática, que ele está assegurado. Mas é um excelente ponto de partida para esses esforços, para essas mobilizações. Eu vejo muito no meu trabalho, em particular no diálogo com os movimentos sociais, o quanto a Constituição é uma referência importante, o quanto é uma bússola para as atividades desses grupos, né? Inclusive nas suas reivindicações junto ao governo, né, no trabalho com as autoridades, né? E é muito bom que as pessoas estejam se interessando mais pela Constituição. Acho que um aniversário como esse é muito simbólico, é muito importante por conta disso, né? E é claro que ela pode ser muito contraditória em vários aspectos, ter suas lacunas, ter suas brechas, né? Mas nós estamos melhor com ela do que nós estávamos anteriormente, né, com as outras constituições. Isso para não mencionar os períodos autoritários da nossa história, né? Muito bem, tem várias outras perguntas aqui mencionando essa questão das pessoas se apropriarem do texto, conhecerem mais o texto da Constituição. Aqui o Luan Cardes pelo Facebook, obrigado Luan, ele pergunta por que torna-se tão difícil a adesão e o cumprimento dos princípios da Constituição por parte da sociedade e principalmente dos governos. Também o Vinícius pelo Facebook diz que a nossa Constituição é a mais moderna e democrática do mundo, privilegiando em seus textos o valor do povo brasileiro. Mas ele coloca que estamos aí muito longe de concretizar os principais fundamentos dessa Constituição. Por que o brasileiro em geral tem essa sensação, Rodrigo? Olha, porque a Constituição é um projeto muito ousado, né? Quando eu quero dizer projeto, eu quero dizer que ela é obrigatória, mas ela obviamente não reflete as coisas como elas estão hoje. Quer dizer, a Constituição coloca várias metas onde nós devemos chegar. Mas é muito importante pontuar dois aspectos. Um, de que tão importante quanto a Constituição é o modo como ela é lida. E isso mudou muito. Quer dizer, constituições anteriores do Brasil e de outros países já estabeleceram direitos parecidos com o da atual Constituição. Essa vai mais além, em matéria ambiental, em outros pontos. Mas alguns direitos sociais já foram estabelecidos em outras constituições. E se considerava que aquilo era uma promessa vazia, era um programa não obrigatório. Hoje, os tribunais brasileiros, o Supremo Tribunal Federal, interpreta que esses direitos fundamentais são obrigatórios e, portanto, quando não são de fato cumpridos, eles podem ser buscados pelo interessado. E a Constituição dá meios para isso, cria estruturas como a Defensoria Pública, né? E, portanto, hoje é possível para alguém que não tenha respeitado o seu direito à educação bater na porta do judiciário, se não tiver advogado representado pela Defensoria Pública, para pedir esses direitos. Então, esse aspecto é muito positivo. Mas o risco também é que a gente não pode achar, e isso é uma questão política, a gente não pode achar que a Constituição, como dimensão jurídica, resolve todos os problemas do país. Porque não é pelo fato de eu escrever num papel, por mais importante que seja o papel como é a Constituição, que a pobreza acabou, que ela vai acabar. Então, quer dizer, o fato de que nós temos uma Constituição moderna e avançada como nós temos, não deve significar que a gente vai deixar de lutar, deixar de votar bem nas eleições, deixar de fazer as manifestações, deixar de atuar nas organizações não governamentais. Porque a Constituição é muito importante, é fundamental, mas ela não pode ter essa dimensão de não pode achar que ela por si só resolve todos os problemas. Como diz aquele ditado popular, o papel aceita tudo. Agora, exatamente, na prática é que a gente vai ver a real função, né? Eu quero voltar a chamar o professor Zé Luiz lá de Minas e colocar para ele uma pergunta que chegou aqui do Glaucio pelo Facebook. Obrigado, Glaucio, pela participação. Ele diz que a nossa Constituição é moderna em vários setores, talvez o nosso maior desafio esteja na sua aplicabilidade, como já falamos aqui, sair do papel para se tornar
realidade. Professor Zé Luiz, você pontuou na sua fala anterior alguns avanços, né? A gente sabe que a Constituição aí abriu espaço para reconhecimento, por exemplo, de terras indígenas, comunidades quilombolas, até para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente depois. Então, quero ouvir de você um pouquinho mais desse lado dos grandes passos que demos nesses últimos 25 anos a partir da aprovação aí da Constituição brasileira. Eu acho, nesse aspecto do direito à diversidade, especificamente, esses passos foram dados recentemente, né? A gente tem decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, de outros tribunais superiores, algumas decisões em nível de primeiro grau também, reconhecendo os direitos, esse direito à diversidade, né? O direito à diversidade, ou seja, a possibilidade das pessoas viverem de forma distinta e isso ser respeitado. A gente tem decisões importantes e cada vez mais o reconhecimento dos povos quilombolas. Agora, é óbvio, como já foi dito aí, né, pelas pessoas que estão, os colegas que estão participando do programa também, é que as pessoas têm que reivindicar, têm que se mobilizar. A Constituição sozinha não faz milagre. Eu acho que uma coisa que é importante a gente ressaltar também é que essa Constituição, ela não pertence ao Supremo Tribunal Federal. É uma Constituição que pertence ao povo brasileiro. O sentido que é atribuído à Constituição, e a Constituição não é só texto, né? É um texto que tem que ser lido, e se ele é lido, ele é interpretado, e essa interpretação muda quando muda a sociedade, mudam os valores sociais. Então, essa Constituição, ela caminha junto com o povo brasileiro, junto com as pessoas, que então têm que cada vez mais se envolver. Eu vejo hoje o brasileiro reivindicando cada vez mais, né? Esses movimentos sociais que a gente teve recentemente, esse movimento das ruas, etc., mostram, de certa forma, um amadurecimento da população que não está mais disposta a ficar engolindo tudo, aceitando tudo passivamente. E a Constituição, o sentido dado à Constituição é um sentido socialmente construído. É construído por todos nós. Não é um ministro do Supremo Tribunal Federal que vai se arvorar ao grande e único intérprete da Constituição. O Supremo é o guardião da Constituição, final, ele vai interpretar a Constituição, mas ele tem que interpretar a Constituição levando em consideração, né, as lutas, as reivindicações, a realidade social, econômica, política e cultural, né, do nosso povo. Muito bem, então, professor Zé Luiz Quadros de Magalhães, obrigado aí pela participação, falando com a gente diretamente de Minas Gerais. Um abraço e boa tarde para você. Boa tarde, obrigado. Rodrigo, quer fazer uma colocação? Eu acho que o professor foi muito feliz ao dizer que o Supremo não é o dono da Constituição, mas é importante, eu acho que a população entender um momento histórico interessante. Em 1988, 5 de outubro, temos uma nova Constituição. Mas quem começou interpretando essa nova Constituição era o Supremo indicado pela ditadura militar. Por quê? Porque foi uma transição negociada. O que eu quero dizer? Por muito tempo, boa parte do Supremo, formado por juristas muito ilustres, mas que não tinham compromisso com aquela nova ordem, interpretaram a Constituição como se ela não tivesse mudado muito. E nós vamos começar a ter surpresas. Cada vez mais nós vamos ter decisões mais avançadas implementando coisas que a rigor já estão previstas desde 1988, mas não eram reconhecidas por causa aí desse vício autoritário da maioria do Supremo no momento, né, da Constituição. Muitas vezes até pelo amadurecimento da própria sociedade, né, em colocar em prática algumas dessas questões. Tem uma questão aqui do Leandro Narciso pelo Facebook. Obrigado, Leandro. A gente está quase aí chegando no final do programa, mas ele coloca aqui que todos os dias testemunhamos o desrespeito à Constituição e ele aponta que precisamos de uma reforma verdadeiramente colocada em prática. E sempre quando se aponta, né, a questão de casos de corrupção ou mesmo nas manifestações, muita gente acaba declarando que precisamos de uma reforma, reformar a Constituição. Maurício, como você avalia isso? Olha, eu vejo isso de duas perspectivas diferentes pelo meu trabalho na Anistia. A primeira delas é que, em muitos casos, nós estamos lutando para preservar direitos que estão na Constituição e que estão sendo ameaçados por uma conjuntura política diversa. Um exemplo disso são os direitos indígenas, né? Que é uma área da Constituição bastante avançada, muito progressista, e que foi feita numa época em que havia um equilíbrio de forças diferente daquele que existe hoje, né? E que tem colocado os povos indígenas no Brasil numa situação bastante difícil e complicada. Então, a luta deles é por preservar aquilo que está na Constituição. Agora, há também uma segunda perspectiva, que eu também trabalho no cotidiano, né, que é aquilo que pode ser melhorado na Constituição. E aí eu concordo, né, com o nosso espectador, há muitas coisas importantes para serem modificadas. Um exemplo é a questão da segurança pública, né? A Anistia Internacional está empenhada num movimento, junto com vários outros grupos no Brasil, pela reforma da polícia, pela sua desmilitarização, entre outros aspectos. E para isso a Constituição tem que ser mudada. Porque esse formato de polícia que nós temos no Brasil, polícia militar, polícia civil, é algo que está previsto na própria Constituição. E é algo que, para a realidade que nós temos hoje, né, precisa ser atualizado e modificado.
Muito bem, a gente está chegando no finzinho do programa. Vou mostrar para você em casa 2 sites. O primeiro deles é da Anistia Internacional, representado aqui no estúdio pelo Maurício, anistia.org.br. Aí um movimento global com mais de 3 milhões de apoiadores, membros e ativistas que atuam para proteger os direitos humanos. Você pode ter todas as informações sobre essas ações aqui pela internet, anistia.org.br. Outro site que eu recomendo a todos os brasileiros aí com conexão à web é de fato buscar aí no site do Planalto o texto na íntegra da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. É um texto aqui extenso, mas assim, como já discutimos aqui, nada como o próprio brasileiro, o cidadão, conhecer os seus direitos, conhecer o texto aí da Carta Magna, para poder, de fato, correr atrás dos seus direitos, discutir em casa, discutir com os familiares e amigos. Aproveitando aqui que tem a participação também do Ricardo Bessa pelo Facebook, questionando por que a nossa Constituição não é ensinada nas escolas. Eu acho que fica, então, provocação para os professores, educadores e para todos os cidadãos, né, discutirem um pouco mais as leis do nosso país e correrem atrás dos seus direitos. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, então, Rodrigo, Maurício, muito obrigado aí por essas reflexões. Obrigado por ter passado essa tarde aqui comigo hoje. A gente agradece também o apoio da PUC TV de Minas Gerais na produção do programa de hoje. Agradeço você em casa pela companhia. A gente volta a se encontrar então na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, em mais um Conexão Futura. E como sempre, eu espero você. Até lá!